Olá, tudo bom? Aqui é o Conrado Adolfo e eu estou com um convidado aqui super especial. Você já deve saber que eu sou apaixonado por texto, né? Eu adoro escrever. Bom, você deve saber disso. E você deve saber também que eu adoro persuasão, vendas, copywriting. E você vai falar o seguinte, copy, Conrado? Copy o quê? Copywriting. Bom, eu estou aqui com Rafael Albertoni. Rafael Albertoni é o primeiro profissional de copywriter, o primeiro profissional de copywriting, é um copywriter. Bom, Rafael, explica, né? Explica, a gente coloca explica. os textos aqui. É melhor, né? Melhor. Então, cara, bom, o copywriter é o cara que escreve os textos de venda, os textos de... O material, na verdade, toda a comunicação de venda que o cara vai usar hoje, principalmente para vender produtos de informação, né? Mas existe um mercado para copywriters para qualquer coisa que precisa ser vendida. Basicamente isso, né? Se eu quiser vender, por exemplo, um apartamento... Sem dúvida. Você não faz um anúncio no apartamento? Exatamente. O que você fala ali influencia 100% na sua venda, né? E muita gente acha que aquele anúncio que ele lê hoje na revista de domingo é uma copy. Exatamente. Na verdade, assim... Se você for ver, é uma copy, mas é uma copy ruim. É uma copy muito ruim. Que não dá resultado nenhum. Exatamente. E é engraçado isso porque todo mundo chega para mim e fala o seguinte, Conrado, copywriting, essa nova técnica de vendas, é igual a redação publicitária, né? Na verdade, cara, assim, a redação publicitária que a gente conhece aqui no Brasil, porque em inglês, copywriter é o redator publicitário, né? Mas não, aqui é diferente, porque a gente não tem uma abordagem de marketing direto no Brasil. Né? Você conhece. A gente pulou. Você sabe mais do que eu sobre isso, já teve agência, sabe como é que funciona. E, enfim, né? O redator publicitário é o cara que escreve os textos que você lê na revista, que você lê num comercial. E basicamente o que o copywriter faz é a mesma coisa, só que voltado para os produtos hoje, para os produtos de informação que a gente vende na internet. Mas a gente vende com o enfoque do marketing direto. A gente quer vender agora e, cara, aquele anúncio, resposta rápida e medida e ver qual palavra funciona mais para vender mais. É basicamente isso. E uma coisa até para quem está assistindo a gente começar a identificar essa diferença, um texto publicitário, ele prima principalmente, não, ele prima pela... Ele está falando de copy, né, de texto, né? Ficar cometendo erro, né? Tem que cuidar agora. Ele prima pela criatividade. A pessoa olhar e falar o seguinte, nossa, que coisa genial essa daqui, que legal. É a criatividade. Isso. O copywriter, ele pode falar o seguinte... Compre porque até amanhã está mais barato, você precisa disso por causa disso, corre lá, senão vai acabar. Quer dizer, assim, reduzindo muito a copy. Mas aquilo dali não tem criatividade. Criatividade é muito pouca. Lógico, tem copywriters que têm muita criatividade, lógico, mas o objetivo não é a criatividade, o objetivo é o resultado. O objetivo não é ficar bonito, o objetivo não é ficar agradável a leitura, o objetivo é vender. Isso. É básico, é resultado, é só isso que a gente está focando. Não interessa se o design... Aliás, o que mais o enfoque maior do marketing direto é a medição, né? E se você não está medindo o que está de resultado, não... Eu já estava conversando com um cara que é publicitário. E aí eu falei assim, cara, como é que vocês fazem? Inclusive, gente, a gente está num hotel aqui, tá? Por isso que esses barulhos que vocês estão ouvindo aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então, esse amigo meu que é publicitário, e aí eu perguntei para ele assim, cara, nesse festival de publicidade de Cannes, esses outros prêmios que tem, o Leão de Ouro que o pessoal ganha, como que funciona isso? Tipo, eles medem o resultado... Olha que coisa doida. Eu falei, eles medem o resultado da campanha para ver quem vendeu mais? Eu falei, não, cara, é... criatividade. Como assim, cara? Pode ser que você faça uma peça de publicidade que não venda R$1 e você ganha um prêmio? Opa! Inclusive tem peças... Cara. Como é que se chama aquelas... Peça fantasma, que nunca foi veiculada. É muito absurdo, o cliente cara. aprovou. É praticamente um quadro que o cara faz e tanto faz. Né? Não, e o grande problema é que os clientes, as empresas... Esse discurso que a gente está falando soa como música nos ouvidos deles. É lógico. O problema é que eles não escutaram isso porque ninguém falou isso para eles até então. Gaste que você vai ter retorno. Né? E eu vou medir o retorno. Eu fico pensando como é que as agências conseguem vender. Mas enfim, né? Isso é outro papo. Enfim, A questão é, assim, o mercado de copywriter está começando no Brasil, né? É uma coisa que está iniciando agora. E lá fora é muito conhecida essa profissão de pessoa que escreve para marketing direto, né? Mas aqui no Brasil ninguém conhece ainda. E a área é gigantesca, é imensa. Qualquer coisa que você pode vender. Basicamente, qualquer coisa que deve ser vendida,
já está usando um copy, né? Muitas vezes um copy péssimo, que não está vendendo nada, que é feito só para, enfim... Que é feito sem o objetivo da venda, Sim, sabe? é para ficar bonito e preencher o espaço da revista. Exatamente. Que afinal, né, foi comprado, pacote do ano inteiro, por aí vai. Só que na internet é outro enfoque, cara. Você está fazendo um anúncio no Facebook, você quer vender. Você não vai gastar R$1.000 de Facebook se você não vender pelo menos, sei lá, R$1.001. No pior dos casos, né? Enfim, em alguns casos até dá para fazer uma questão negativa da venda, né? Você vende menos do que você... Você Enfim, gastou, você gasta né? mais Você para investiu. comprar o comprador, entendeu? Sim. É só uma estratégia diferente, né? Mas isso aí é muito utilizado em loja também. Quando você faz uma promoção do arroz, que custa muito, muito, muito barato, o cara entra lá para comprar o arroz, quer dizer, ele ganhou um cliente, o supermercado ganhou um cliente por causa do arroz, mas de repente o cara leva o feijão, que está até mais caro que a média. Com certeza. Isso são estratégias que a gente pode usar no copy, né? Tem várias estratégias, centenas de estratégias que o pessoal pode usar e que funciona muito legal, né? Bom, aqui no Brasil a gente tem usado o mercado de copywriters hoje, ele é focado para o infoprodutor. Hoje é esse o mercado que o pessoal está atendendo, né? E é engraçado que, por que isso, né? Porque o infoprodutor, ele quer ver resultado o tempo todo. Ele quer ver o número, ele quer ver quanto que saiu o CPL, o CPC, o CPA. Ele tem abordagem de marketing tudo, direto, cara. né? Total. Completamente. E as pessoas devem estar se perguntando, nossa, legal, estou entendendo mais ou menos o que é uma copy. Uma copy quer dizer uma obra, um texto de copywriting escrito por não um é só um copywriter. texto, né? É um texto. Só que é engraçado, quando você pega na década de... Acho que foi na década de 60 ou 50, acho que foi 50, um cara chamado Ogilvy, David Ogilvy, ele tinha uma frase que falava o seguinte: the more you tell, the more you sell. Quanto mais você fala, quanto mais você conta coisas para a pessoa, mais as pessoas compram. Então eu me lembro de uma peça, de um carro, eu não lembro qual era o carro, que era um anúncio de revista que tinha um carro pequenininho em cima, assim, ocupando 10% do anúncio, e 4 colunas de texto em letra miúda, né? E algumas pessoas podem olhar para isso e falar o seguinte: nossa, olha que coisa feia. Pois é, esse é um dos anúncios clássicos que mais vendeu automóvel na história da propaganda no mundo. Então, essa coisa de feio e bonito é muito relativa. O Ryan Dice mesmo fala, né? Muitas vezes ele fala assim, cara, eu já tentei fazer site bonito. Eu já tentei. E aí ele fala, ugly beats pretty, né? É difícil falar isso, né? Ugly beats pretty, né? Sempre a mesma coisa. O feio vende mais. Impressionante. É isso mesmo, é isso mesmo. Pois é. E uma outra coisa que as pessoas devem estar se perguntando é, peraí, Conrado, legal. Eu entendi o que é copyright. É um texto persuasivo, que pode ser usado para vender qualquer coisa, que pode estar numa revista, num jornal, pode ser falado também, um texto pode ser lido, falado. Como a gente faz aqui, né? Como a Vídeos de gente faz venda, aqui, enfim, material de venda, né? Mas quem é que, de fato, escreve esse texto? É o publicitário, é o jornalista? Porque, por enquanto, só tem esses dois. É o empresário. Basicamente, no mercado de produção de texto, hoje a gente tem 2 players, o jornalista e o redator, publicitário, ponto. Sim. E aí você pode pensar o seguinte, é um dos dois. E aí, Bertone? Cara, hoje quem escreve os textos para os infoprodutos, na verdade, é o infoprodutor, é ele. Porque não tem ninguém pra fazer isso. Exatamente. É impressionante com o tamanho do mercado. Gente, vocês estão vendo o número de lançamentos que está tendo por aí. É um atrás do outro. Cada hora você ouve um cara falar, poxa, bati 100 mil, bati 200 mil. Ah, esse lançamento deu 3 milhões. Tá ficando comum isso acontecer. Exatamente. Mas por quê? Porque esses caras que têm... A diferença de vender 200 mil e 200 milhões são as palavras que você vai falar na hora que você vai vender. E hoje o que o pessoal faz? Cara, eles tentam aprender o máximo possível ou copiam um modelo lá de fora, e que não tá errado, tá certo, você pode copiar muito bem o modelo lá de fora, e faz, e vende, cara, e vende, mais que assim. Vende, né? E vende. O grande ponto é que pode ser um redator, pode ser um jornalista, pode ser um infoprodutor, mas a partir do momento que a pessoa se especializa nisso, começa a estudar as técnicas, pega os livros, tem técnica, tá? Você vai falar, não, mano, peraí, gente, escrever eu já sei. Não, peraí, eu sei escrever, vai me ensinar a escrever? Não. Linguagem persuasiva, né? Na verdade, é uma construção de argumentos. Enfim, eu sempre falo o seguinte, eu já ouvi isso em alguns lugares. A gente compra com emoção e justifica com lógica. Basicamente é isso. Então, se o seu texto não tem nada de emocionante, não no sentido de apelativo, tá? Mas no sentido de mover a pessoa a fazer alguma coisa, de fazer ela realmente sentir alguma coisa na hora que ela está ouvindo. E se ele não tem isso, ele não passou pelo primeiro processo, ele não foi emocional. Cara, você nunca vai, com um monte de argumento lógico, você nunca vai convencer o cara.
Sabe aquela hora que você tem um produto que você está vendo, que você acha que ele é super legal, que ele vai funcionar para você, mas não sei, por algum motivo que você não sentiu muito bem, você não compra? É isso, cara. Não conectou emocionalmente, cara, sabe? E o pessoal simplesmente ignora essa parte. E quem está fazendo isso do jeito certo, está conseguindo vender muito, né? Aqui no Brasil, vários lançamentos estão acontecendo. O iJumper é um exemplo deles, né? Sim. E essa conexão é muito assim, que citou o iJumper, é verdade. Porque a nossa persona significa quem é o representante ideal do meu público-alvo, aquela pessoa que eu falo, eu estou vendendo para ela. Na turma 1 do iJumper, a gente enfocou no jovem que viaja pelo mundo, que quer liberdade, mochilão nas costas e tal. Legal. Esse foi o enfoque que vocês deram na copy do iJumper 1? Foi. Tá. O cara jovem quer viajar pelo mundo, de 20 a 25 anos e tal. Aí a gente descobriu que a nossa persona, esse representante ideal do nosso público-alvo, ele é um cara de 30 a 40, de 32, 33 a 45 anos, casado, com filho, empresário. Cara, não tem nada a ver. E como é que você descobriu isso? Só depois de pesquisa, vender? Só depois de vender. Né? A gente fez uma pesquisa e falou, nossa, erramos tudo. Você precisa vender. E mesmo assim vendeu. Mesmo certo? assim vendeu muito. Porque, na verdade, você pegou... O que funcionou? Apesar de você ter enfocado aquilo, de você ter anunciado, você anunciou para esse tipo de público, ou sei lá, como é que foi? Foi meio que pra todo mundo, né? Tá. A gente assim, mirou nisso, mas um monte de gente falou, é pra jovem, beleza, mas eu gostei. Mas isso, mas por que eu gostei? Né? Por que eu gostei? Eu vou? Porque ele bateu na dor que o cara sentia. Isso, ele bateu no desejo que o cara tinha, independente da idade que ele tem. E essa é uma das coisas que eu mais vejo acontecer. O pessoal traça o avatar ou a persona como um dado demográfico. Cara, seu avatar não é dado demográfico só. Seu avatar é muito mais uma situação, uma coisa que está acontecendo com ele. Um contexto, né? Um contexto, cara. O seu avatar pode ter 60 ou 6 anos, cara. Exatamente. Tanto faz, cara. Só que se eles estiverem no mesmo contexto, eles vão sentir o que você está explicando. Se eles estiverem com o mesmo problema para resolver, ou se eles nem sabem que tem esse problema, mas eles sacaram com o seu copy, né? E olha só que engraçado, as imagens da turma 1, que foi do jovem viajando pelo mundo, virou uma imagem conceitual, porque não casou com a persona, mas representou liberdade. E aí esse empresário falou, nossa, eu quero liberdade. Eu quero liberdade, olha que legal. E aí sim, vendeu. E aí na segunda turma a gente afunilou mais, a gente fez uma campanha bem específica para essa persona. Engraçado. Uma outra coisa bom, o jornalista, ou redator, ou infoprodutor, ele produz a copy, ele produz esse texto persuasivo. E se a pessoa trabalha profissionalmente nisso, não só produzindo para ela, mas de repente produzindo para os amigos, vendendo esse serviço, ele se torna um copywriter, ou um copywriter profissional, que é aquele que vai prestar o serviço dele. E justamente é isso que o Rafael é, um copywriter profissional. Sim. Tenho certeza que tem muita gente pensando o seguinte, caramba, peraí, você falou de grandes lançamentos de 100 mil, de 500 mil, de 1 milhão, que é um copywriter que escreve, a pessoa deve estar pensando lá do outro lado. Cara, se eu vou escrever um texto, eu vou fazer um produtor ganhar 500 mil reais com o meu texto persuasivo para vender o produto. 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, sei lá, né? Quanto que esse produtor pagaria para mim? Começa a fazer conta. Porque, de fato, olha a importância que tem uma boa copy para vender um determinado produto. Se você é copywriter profissional, você pode ter essa oportunidade. Explica um pouquinho isso, Rafael. Cara, na verdade, assim, hoje eu já ouvi falar, eu nem conheço, eu já ouvi falar de umas 2 ou 3 pessoas que estão trabalhando como copywriters profissionais, mas que a maioria deles nem cobra para trabalhar. Ou assim, sabe? Trabalha, tá no início, tá? Tá começando ainda, né? Então, praticamente o mercado tá vazio, cara. E o que mais os caras querem, os produtores de infoprodutos de hoje, é alguém que saiba como escrever uma copy, que isso é uma dor gigantesca. O cara sabe que ele precisa daquilo. E ele quer alguém que possa focar 100% naquele momento ali, de escrever um texto que vai vender de verdade. E, cara, ele tá disposto a pagar, cara. Porra, você não tá disposto a pagar, sei lá, 50 mil reais para um cara que vai te dar 500 mil reais em vendas? Cara, 10%, teu afiliado ganha 50%, cara. Porra, muitas vezes. Isso é uma boa comparação. Não excelente comparação. Caramba, isso cara. Mesmo, cara. 10% do faturamento do lançamento, né? Então, assim, existem... E, assim, hoje eu participei de vários lançamentos que aconteceram e que muita gente nem faz ideia que eu estava ali por trás, né? Vários lançamentos, engraçado, né? O Conaed, por exemplo, foi um lançamento que a gente fez o 1 e o 2, que foi muito legal. Inclusive, no Conaed, a gente teve exatamente o mesmo erro. A gente achou que o nosso avatar era um cara de 18 a 25, 28, 30 anos,
que estava querendo começar como infoprodutor, enfim, que estava começando, vendo tudo isso que está acontecendo no Brasil agora, querendo trabalhar com isso e tal, e que tinha essa dor de não querer trabalhar no que ele faz hoje, sabe? E eu acho que essa foi uma das coisas que mais pegou. A gente sacou o seguinte: quem é o cara que não quer trabalhar mais do que ele faz? Cara, é o cara que já tem um pouquinho de experiência em alguma coisa, não é o cara de 18 anos, né? Não é o cara de 20 anos. A gente errou. Eles não eram dessa idade. Acho que o avatar do Conaed, se eu não me engano, agora tem 45 anos. É o mesmo avatar do É o mesmo avatar do iJumper. Sim. É o mesmo avatar de quase todos os produtos de informação que estão acontecendo, que o pessoal não sacou ainda. Alguns têm diferenças, né? Mas é mais ou menos o mesmo avatar, porque a situação dele é muito parecida, né? O enfoque que esse cara tem, enfim, o background, o contexto, na verdade é o contexto, né? A palavra em português para isso é o contexto que ele está vivendo, é parecido. Ele entendeu? quer liberdade, ele quer mais tempo, ele quer ficar mais com a família. Isso, ele quer não trabalhar tanto assim, ele quer, enfim, é liberdade. A gente sacou, depois de fazer a pesquisa, como você fez do iJumper, a gente fez no Conaed. A gente sacou que uma das maiores dores que esse cara tinha, uma das maiores características que esse cara tinha era solidão. Olha que doido. A gente não fazia ideia disso. Apesar de ser casado, apesar de, enfim, ser um empresário que possivelmente tem vários funcionários, que tem algum sucesso já, que tem dinheiro, que, enfim, ele é solitário, ele é um cara sozinho. Olha que doido. E foi numa pesquisa que a gente descobriu isso. Muito bom. E essa foi a diferença de você faturar 100 e poucos mil reais, enfim, no primeiro Conaed, para 5 vezes mais no segundo Conaed. Só isso. Um enfoque diferente. E aí você imagina, o que um copywriter que consegue escrever bem pode fazer de diferença no negócio, né? Qual foi o enfoque diferente? É aproveitar essa ansiedade, a solidão, esse sentimento das pessoas que compraram o Conaed 1 e colocar na copy para vender o Conaed 2. Pronto. E aí muito mais gente se conectou. Não é esse que é o ponto. Foi simples assim. Na verdade, lógico, a gente tem que produzir um material em cima daquilo e tal, mas usando o background correto na sua comunicação, cara, simplesmente explode. É assim, é a hora que você acerta na veia. É um negócio meio doido, né? Parece um gráfico meio... Cara, é uma progressão geométrica, né, cara? É absurdo. O negócio realmente explode a hora que você acerta na veia. Não, e quem nunca leu aquele texto que olha e começa a pensar na vida, né? Aquela propaganda... Quer ver uma propaganda que eu parei para pensar na vida? Aquela, acho que é do HSBC, que... Uma mulher no elevador tendo um infarto, e aí... Aliás, é forte. Cara. Fortíssima, né? Fortíssima. E ela começa a pensar, nossa, eu devia ter terminado o relatório. E eu pensei, falei, caramba, cara, eu acho que eu estou trabalhando demais. Então, imagina uma copy falando exatamente de você precisa viajar para o hotel XPTO. Só que uma copy falando, cara, você está trabalhando demais, você já pensou na sua vida? E se fossem as suas últimas 24 horas? Pronto. Já começa a ter uma copy de eu acho que eu estou trabalhando demais. Isso conecta com o meu sentimento. Né? Lembra, se você não causar emoção primeiro, você nunca vai justificar com a lógica. Você nunca, por mais argumentos lógicos que você tenha, se você não conectar emocionalmente, você nunca vai conseguir vender. Vai vender muito, muito menos, só para o cara que realmente sente que tem aquela dor ali, enfim. Então, só resumindo alguns pontos aqui para você. Primeiro, existe um novo tipo de profissional, chamado de copywriter, ok? E esse profissional, ele escreve textos persuasivos para vender produtos. E esses textos têm muita técnica. Tem gente que estuda anos. A vida inteira, né? Tem gente que estuda a vida inteira. O Alberto está há alguns anos estudando isso, eu também estou há alguns anos estudando isso. E tem americanos os americanos estão há 150 anos estudando isso. Porque não um americano, lógico, mas os americanos, exatamente, só 150 anos. E com isso daí, é muita técnica? É muita técnica. É difícil? É difícil. Vale a pena? Vale muito a pena, cara. Uma pessoa que sabe copy, ela não passa fome. Não passa fome. Lembra que a gente conversou? A gente estava falando esses dias, uma vez eu ouvi que o Jeff Walker, o cara que é o criador do PLF, né, do Product Launch Formula, ele falou assim, se tem uma coisa que eu vou ensinar para os meus filhos é copywriting, cara. Porque se eles souberem vender, se eles souberem essa técnica, como fazer isso, eles nunca vão passar fome. Eles vão vender... Cara, eles nunca vão passar fome. Eles vão ter um problema. Coisas dele, coisas dos outros. O que precisar, ele vai vender. Né? É só você saber as técnicas corretas. E a mágica cara, o ser humano não muda há alguns milhares de anos. Então funciona isso e vai funcionar por alguns milhares de anos. Fique tranquilo, vai funcionar. Sabe? E as técnicas que foram desenvolvidas, hoje elas estão
muito mais fácil de aprender. Os caras já testaram milhões e milhões de coisas. Cara, tem tanta coisa que a gente... E você vai saber, por exemplo, uma das técnicas que o pessoal usa muito, e funciona muito bem, por isso que o pessoal usa, é aquela história de, olha, eu sou assim, assim, assim hoje e tal, mas nem sempre foi assim. Um dia eu já fui como você. Cara, isso é técnica de copywriting, todo mundo usa. Mas por que todo mundo usa? Porque funciona, cara. Funciona. É isso mesmo. Aliás, uma boa maneira de você começar a entender o que é copywriting é olhar os infomerciais norte-americanos. É, exatamente, cara. É uma aula. Aqui no Brasil a gente tem também, né? Alguns... Tem. Mas é muito botine, compre. Tem alguns gatilhos ali. Exatamente. Mas lá fora é muito bom mesmo, né? Os comerciais lá levam 3 minutos. Poxa, um comercial leva 3 minutos, cara. É caríssimo fazer um comercial de 3 minutos. Você só faz um comercial de 3 minutos se vender muito, cara. Mas tem que vender muito. E vende, né, cara? Essa que é a questão. Eu vi uma palestra de um produtor de infomerciais e ele fala o seguinte: a gente põe um produto lá, a gente lança um comercial de um produto. Legal. Aí, se nos primeiros 60 segundos a gente não tem venda, que aí o pessoal bota o telefone, o pessoal tem que ligar, de X mil dólares, a gente já tira o comercial do ar, na hora. Pronto, testa, né, cara? Lógico. Olha a mentalidade, né? Onde que isso tem no Brasil? Imagina, nunca. Você Ele nunca vai tem um cálculo de faturamento por segundo que o comercial ficou no ar. Caramba. Ficou no ar, sei lá, 40 minutos. As vendas começaram a cair, a venda por segundo começou a cair, tira o comercial. Ótimo, né? Pois Isso é, vamos lindo, fazer o né? melhor, né? Pega aquele lá, outro que há 3 meses atrás estava funcionando e toca de novo, Isso, né, cara? Testou, funcionou, acabou, né, cara? E a grande questão, você deve estar, de novo, se perguntando, mas peraí, gente, que legal, entendi o que é uma copy, entendi que é o tal do copywriter. Aí 2 perguntas. Primeiro, eu quero produzir uma copy, eu quero produzir copies para os outros, quero vender meu serviço profissional como copywriter. Como que eu consigo fazer isso? E a segunda pergunta é, eu sou um produtor, eu sou um empresário e eu quero contratar alguém para produzir a minha copy, já que esse negócio é tão bom, vamos ver se é bom mesmo. Onde que eu encontro esses profissionais, esse grupo enorme de profissionais que tem no Brasil, tem muitos, assim, é uma comunidade enorme. Fantástico, realmente. De copywriters. Cara, hoje simplesmente não tem. Não tem. É básico assim. Sim. E, assim, é impressionante como chove, é sério, cara. Chove de gente pedindo, pelo amor de Deus, eu pago o quanto você pedir, quanto você quer para fazer o meu copy, cara. É realmente impressionante o número de pessoas que vem, que descobre que sou eu que escrevo alguns dos textos que estão por aí. E o cara, me acha de algum jeito, me liga e fala, cara, você tá fazendo copy, pô, faz o meu texto, cara. Eu falo, cara, minha agenda tá bem cheia, cara, não tem como atender. E eu realmente não tenho, porque é muita gente, cara, muita gente. E aí, enfim, infoprodutor que precisa disso, cara, hoje tá difícil. Você não vai conseguir muito achar, não. Tá difícil. Mas a gente tá pensando em fazer algumas coisas para melhorar isso, né? Já saiu agora o Copy Samurai, né? Um curso para ensinar você a escrever copy. Se você é infoprodutor, você pode aprender através desse curso, está fantástico. Eu também estou produzindo um curso, ainda está no forno, ainda não está lançado, enfim, a coisa está esquentando ainda, mas eu quero treinar os primeiros copywriters do Brasil. Eu quero trazer esse mercado para cá e formar esses caras. Ensinar para eles como vender o serviço deles, como atender vocês, como, enfim, se você é um cara que está interessado em trabalhar como copywriter, cara, fique esperto, porque vai acontecer muita coisa muito boa por aí. E é lógico que isso tem que ser um mercado meio restrito, porque, cara, você não dá para abrir vaga para todo mundo, mas as coisas estão acontecendo, né, cara? Rápido. E, pô, não, é absurdamente rápido. Você piscou, passou na sua frente, né? É verdade. E uma coisa importante é, ser um copywriter hoje é uma grande carreira. Existem algumas épocas da história do mercado, seja de que mercado for, petróleo, carro, internet marketing, que aparecem algumas janelas de oportunidade. E as pessoas que entram por aquela janela de oportunidade, elas ganham muito dinheiro, elas têm reconhecimento, elas se consolidam no mercado. As pessoas que esperam para ver se aquela janela é de verdade ou não, elas ficam olhando e falando, um dia tem entrado. Pois é. Sabe, 10 anos atrás, quando teve aquele negócio que, puta, cara, não deu. Hoje tá aí cheio de copywriter ganhando muito dinheiro. Os caras que entraram primeiro conseguem ter nome. Porque hoje, o que um copywriter precisa para vender o serviço dele? Cara, é muito, muito fácil vender o seu serviço se você tiver uma coisa. Uma só. Resultado. Isso. Acabou. Eu chego pra você e falo assim, cara, esse daqui é o João. O João escreveu o copy de um produto que vendeu 3 milhões de reais em uma semana. Quer contratar o João? Acabou.
É fácil sim vender copywriting. Depois que você tem o primeiro resultado, é muito fácil. Mas lógico, para você ter o primeiro resultado, tem um grande esforço de estudos, você tem que saber o que você tem que falar, enfim, você tem que saber como vender esse produto, você tem que muitas vezes trabalhar de graça para você conseguir os seus primeiros resultados. E não acha que aquela proposta que é considerada indecente em muitos mercados de o seguinte, trabalha para mim e o resultado que der a gente racha. Aceita. Aceita, pelo amor de Deus. Cara, como eu queria ter uma dessa. Como eu queria que alguém chegasse e falasse racha meio a meio, tá bom assim? Meio a meio, 50%? Meu Deus do céu. Aceita, mas assina um contratinho bonitinho. Tudo mas certo. Aceita. Porque... Mas aprende a escrever, né? Isso. Aprende a fazer o seu copy da forma correta. Exatamente. Não vai sair chutando balde querendo fazer sem... Enfim, né? Queimou o nome uma vez nesse mercado, você não recupera nunca mais. Exatamente. Uma vez que você faz um negócio que não deu certo, que, cara, deu problema ou deu prejuízo pro cara, puta, acabou, né, cara? Do mesmo jeito que se você não tem resultado, você também não vai conseguir vender nunca, né? Mas é isso, cara. E eu adoro esse mercado porque ele não tem politicagem, não tem favoritismo, não tem... ele é mais alto, ele é mais bonito, ele tem é mais uma isso. métrica, né? Uma métrica. Uma métrica. Acabou. Você tem resultado? Ok, eu te contrato, acabou. Quanto que deu no caixa no final do lançamento, no final da venda, no dia do funil, sei lá, qualquer coisa, mas tem que ter um número no final das contas. E com essas estratégias de funil novas agora, que o pessoal está começando a trazer aqui para o Brasil, né, que lá de fora já é um pouco mais comum, cara, um copywriter pode fazer uma proposta, inclusive, de olha, eu vou aumentar o teu faturamento em X%. Se eu conseguir isso, você me paga X% do seu X%. Acabou. Pronto. Isso, né? Você pode trabalhar de graça pro cara e simplesmente melhorar o texto dele, que se você está vendo que está ruim, você faz uma proposta dessa para ele. Aliás, quem não aceitaria isso, né? A oportunidade hoje é porque a maior parte dos textos hoje são péssimos. São péssimos, porque cara. não tem copywriter não, vende, trabalhando, porque assim, né? vende porque, às vezes vende porque o cara não tem mais ninguém fazendo aquilo, sabe? Ele tá vendendo porque, puta, beleza, sabe? Agora, se ele fizer uma mudança básica... Ele muda a headline, né? Se ele mudar uma palavra no texto dele, se ele muda o enfoque e começa a falar, por exemplo, em vez de falar com o cara de 18 anos, começa a falar com o cara de 45 que tem solidão como principal característica, pronto, é 5 vezes mais. Isso entendeu? mesmo. Pô, essa é a diferença, cara. É muito absurdo. Palavras que conseguem fazer muito dinheiro, mas muito dinheiro. Isso né? mesmo. É uma grande oportunidade. Grande mesmo. Conselho. Segue essa carreira. Segue, cara. Conrado? Vem. Vem pro nosso lado também. Vem pra cá, pro lado da mesa. E aí você vai perguntar, tá legal, Conrado, gostei e tal, quero aprender, tô um pouco sem rumo, tô em internet marketing, mas não sei exatamente o que eu faço, se eu trabalho como afiliado, se eu produzo algum produto, não sei. Copy é uma outra opção, gostei dela, quero ir para essa opção. Com quem eu falo? Eu vou indicar com quem você vai falar, com o Rafael Albertoni. Legal, Mas cara. com ele que você vai falar. O Rafael, ele é copywriter profissional, ele já vende o serviço dele, ele sabe quanto cobrar, como cobrar, o problema que vai dar, o pepino do cliente que não vai aceitar o que você vai falar e vai querer fazer do jeito dele, vai dar errado, todos esses tipos de problemas. É porque eu já passei, né, cara, por eles. Isso, já tive esse é isso comigo, aí. né, enfim. Eu não sou um copywriter profissional, eu escrevo para os meus produtos, mas então eu tenho uma miríade de problemas menor. O Rafael tem uma miríade de problemas grande, o inventário dele é bem maior, assim, né? Cada um tem um problema diferente, né? Mas Então, e ele vai lançar o curso também, sim, não sabe quando ainda, mas a questão é, fica atento. Acho que essa, e eu que estou falando, fica atento, tá? Não perde essa não, porque daqui a pouquíssimo tempo, não é daqui a 2 anos não, é daqui a, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você vai falar, pô, cara, obrigado, porque agora eu descobri a área que eu quero. Se você gosta de convencer pessoas, você pode falar assim, mas Conrado, eu não sou bom vendedor. Nunca vendi nem, sei lá, pudim para minha mãe, assim, eu sou péssimo vendedor. Não é questão de vendas. não, é questão de técnica, cara. É técnica. É método. É método. Se você sabe seguir um passo de A mais B mais C e, cara, termina o texto, acabou, é isso, entendeu? É método. Não técnica. tem que inventar, não, cara. Se você ficar inventando... os caras testaram isso por 150 anos, cara. Eles já sabem o que funciona, cara. Aliás, você vai inventar? Aliás, eu conheço vários copywriters, não de vista, conheço o nome, vários copywriters americanos que são caras extremamente tímidos. Né? E eu tenho uma teoria com relação a isso. Eu tenho uma teoria para tudo. Né? Eu tenho uma teoria com relação a isso. A minha teoria é a seguinte: o cara, uma dada hora, falou: bom, cara,
eu não sou bom vendendo, eu não sei jogar bola, aqui no Brasil eu não sei cantar pagode, sou bonito. eu não sou bonito, sou tímido, uso óculos, nem sorte como eu tenho. Eu acho que eu vou fazer copyright. Pô, tá de sacanagem. Porque eu sei ler. Não, calma! Eu tô zoando. Zoação. Porque o cara fala o seguinte, cara, eu vou estudar. Assim, isso. eu era um cara muito, mas patologicamente tímido no colégio. Eu era excelente aluno, lógico, né? Eu era tímido, eu tinha que me destacar Alguma em coisa alguma tem que coisa. Né? Estudava, cara. Estudava, sabia tudo e tal. Mas por quê? Porque eu não conseguia nem falar com as pessoas direito. Em alguma coisa eu tinha que me destacar, senão, pô, cara, né? E aí, eu conheço copywriters norte-americanos que são caras extremamente tímidos, extremamente tranquilos, quietos. Engraçado, né? Cara, se você é um cara tímido e é um cara estudioso, se você é um grande concorrente a uma vaga de copywriter, na verdade nem precisa ter concorrente hoje, né? Então, cara, tá liberado o mercado, gente, tá fácil, tá? Imagina assim, foi inventada uma nova profissão. É isso que aconteceu, foi inventada uma nova profissão. É isso. Imagina se hoje inventassem o dentista. Cara, não tem nenhum dentista e todo mundo tem dente. Entendeu? E todo mundo tá com dente com problema, e todo né? mundo tá com dente com cárie, e precisa resolver. Então, assim, é essa comparação que você tem que ter. É isso mesmo. Fantástico Isso esse mesmo, mercado exatamente. que está se abrindo agora para todo mundo. É o país que ninguém usa sapatos, né? Exatamente, cara. É isso daí, cara. E ser o sapateiro. É isso mesmo. E aí a grande questão é, cara, quero ser um copywriter, não sou bom em vendas, não precisa, é técnica. Técnica. Conrado? Passo a passo. Eu erro português, meu português é péssimo, Cara, eu não sei Google, botar corretor, cedilha. Word, não se preocupa com Esse isso. problema é um pouquinho mais grave, mas corretor, mas se você tiver a técnica, se você realmente se interessar por isso, você vai começar a ler sobre isso, e você vai ter que ler muito, porque... Isso, você se desenvolve muito, cara. Muito, em pouco tempo. Rápido. Aliás, copywriting se ensina com texto, né? Lógico. Assim, não é para copywriting com áudio só. Até dá, você pega, mas é texto, cara, é texto. Os copywriters que ensinam copywriting, eles são caras de texto, eles gostam de escrever. Então, muitos bons cara, cursos sabe, você assim. eu diria que assim, ele gosta mais de persuadir e de vender. Pode ser. Ele gosta usa de ter. A ferramenta é o né? texto, Pode ser, a ferramenta é o verdade. texto. Então, assim, você não precisa ser apaixonado por texto. Você precisa gostar de persuasão, você precisa gostar de aplicar técnicas, entendeu? É isso que você precisa gostar. Você não precisa ser um Machado de Assis, lógico, literatura cara. e tal, poema, não é nada disso. Exatamente. É texto para vender. É texto simples, linguagem que todo mundo entende. Você não vai falar, não, porque o mavioso esplendor, a alvorada. Cara. Aliás, esse é um grande erro. Você tem uma linguagem que não conecta com a pessoa que está ouvindo. Cara, acabou. maviosa, não dá certo. O negócio é, a taxa está bonita, então vamos tomar sorvete. É assim que funciona, entendeu? Basicamente, não é bem assim, não. E aí, com isso daí, você não precisa saber de vendas. Português, você tem que melhorar o teu português. Sim. Mas, principalmente vocabulário, tá? Quando você começar a ler, o teu vocabulário vai começar a ampliar. Ok? E não vocabulário difícil, mas vocabulário certo. Entre a palavra lealdade e fidelidade, muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. E tem toda a diferença numa copy. Então são duas palavrinhas só. Colocar a palavra também antes de e eu também tive problemas, ou eu tive problemas, é uma frase completamente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque causa uma emoção completamente diferente. Isso. Né? Conecta com o cara. Se você gostar de ler, se você gostar de persuasão, se você gostar de provocar resultados, se você confiar em você mesmo, fala, não, eu confio em mim, eu não gosto de mercado que tem política, que tem favoritismo, que o cara bonito é que vence e tal, não. Eu quero vencer pelos meus méritos, pela minha capacidade, pela minha força de vontade de estudar as técnicas e eu quero um mercado que tenha que seja meritocrático. Sim. O mercado de copywriting é um mercado meritocrático no limite. Eu não sei se eu conheço algum mercado tão meritocrático quanto o mercado de copy. Nem bolsa de valores é tão meritocrático assim. Copy é altamente meritocrático. É isso. É isso, né? É isso, tá cara. Bom, né? Pô, tá legal. Cara. Eu acho que, poxa, se a gente fez alguém ali enxergar essa oportunidade e trazer o cara para isso, já valeu muito a pena, cara. Muito legal. A gente precisa de copywriters no Brasil e eu acredito que os copies do Brasil vão ser os melhores copies do mundo. Teve um concurso que quem ganhou
um concurso americano, um texto em inglês, obviamente, que os grandes concursos que acontecem lá, foi de melhor copywriter do mundo, foi um português de Portugal, português, quer dizer, português pode ser de Portugal, um português. E por que não brasileiro? O brasileiro tem toda a competência, toda a criatividade, toda a força de vontade de querer sair da situação que ele se encontra, porque podem falar que não, mas nós vivemos num país pobre. Podem falar o que for, eu nunca vou deixar de acreditar aqui, que eu vejo, né? A gente vive num país pobre. Tem muita gente que está perguntando onde que está aquele Brasil maravilhoso que aparece de vez em quando por aí e que está querendo sair dessa situação. Então a grande questão é, você pode sair dessa situação sim, existem milhares de caminhos diferentes. Agora, copy é um deles. Eu posso te falar, hoje eu vejo, é um dos grandes caminhos, é um dos melhores caminhos, porque dá uma satisfação pessoal enorme por causa do reconhecimento que você vai ter. E te dá dinheiro Reconhecimento, também. autoridade, dinheiro, tudo, né, cara? Tudo. Satisfação, né, cara? Poxa, você saber que com as palavras que você escreveu foi gerado um valor absurdo de dinheiro. É muito legal, cara. É muito legal. Bom, e com isso... É isso. É isso, né? É isso, cara. Você quer deixar teu contato, pessoal? Falaram para falar com o Albertoni, fala com onde, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre copywriting, meu site é Rafael Albertoni, vai estar aqui embaixo, tá? A gente vai colocar aqui, rafaelalbertoni.com.br. Se inscreve lá na lista e logo vai vir muita coisa legal. Cara, eu preciso de gente para trabalhar comigo nesse mercado. Eu estou muito afim de dividir o que eu aprendi nesses últimos anos com as pessoas que tiverem afim de aprender também. Tá? Eu estou muito afim de ter colegas de trabalho, pessoas que fazem a mesma coisa que eu. É super chato trabalhar sozinho. Pô, é um saco, cara, é um saco. Você discute com o cara fala uma bobagem, fala, putz, cara, não entende nada. Pô, copy o quê, né? Copy quem? Aliás, pelo amor de Deus, copywriting W-R-I-T, write de escrever, Isso, tá, isso, pessoal? isso Não é copyright de direitos autorais, não, tá? Isso é importante, isso é realmente bem importante. Bem importante. Então é isso, cara. É isso, Rafael. Legal, cara. Um grande prazer, cara. O prazer é todo meu, cara. Que isso. Valeu, obrigado. Pessoal, grande abraço. Tchau, até mais.